Começando mais um Benjamin. Benjamin Mucho. E ó, quem tá com a gente também é a KTO. Beleza? Na hora de você fazer sua aposta, sua fezinha, acessa lá agora, é kto.bet.br, tá? A KTO é uma das primeiras bets no Brasil a se regularizar. E olha, vai lá, faz teu cadastro, faz tudo certinho. Tem que ser tudo certinho, precisa ter mais de 18 anos. E é o que eu sempre falo, hein, gente? Aposta não é investimento. Aposta não é renda extra, beleza? Tá num dia ruim? Não aposta. Brigou com a namorada? Não aposta. Mas no dia seguinte, isso é loucura, beleza? É kto.bet.br. Pô, o convidado hoje, ele é sinistro. Ele é maneiro. Euriquinho! Prazer estar aqui com você, Benja. Pô, Euriquinho, companheiro de longa data, de conversar muito de futebol, muito de Vasco. Que legal que você está aqui, Euriquinho. Muito obrigado, cara, que você está aqui. Eu já começo, tá até te contando fora do ar. Hoje, por coincidência, o dia que você tá vindo gravar, eu tava vendo meu Instagram e tinha um direct lá, eu fui ler. O cara falou assim, vai tomar... Seu paulista escroto de merda, respeita o Vasco. Porque na CNN lá no Domingão eu falei que a SAF do Vasco era uma desgraça. Falei, gente, a SAF do Vasco é uma desgraça. E eu falei, o Vasco está ferrado. O cara me xingou pacas. Eu tô errado, eu tô mais ou menos errado, tô certo, não tô... Tá completamente certo. Eu também acho que é uma desgraça. Aliás, eu acho que o Vasco foi tão assodado para fazer uma SAF, fez aquilo tão... Às pressas, que eu acho que é o case aí de pior SAF do mundo. Eu acho que ninguém fez uma SAF tão mal feita como o Vasco fez. Isso é interessante, Glauber. A pior SAF do mundo é a do Vasco? Eu acredito que sim. Da maneira que foi feito, como foi constituída e depois para quem foi vendida e os rumos que estão sendo tomados agora. Tanto é que a SAF do Vasco já pediu recuperação judicial, gente. Benja. A SAF do Vasco já pediu recuperação judicial. Não é o Vasco, não. Eles diziam muito das dívidas dos clubes, que iam profissionalizar. Profissionalizaram e em 2 anos, eles já estão pedindo recuperação judicial, coisa que o clube demorou 130 anos para pedir. Mas, ô Euriquinho, eu queria que você explicasse um pouco. Quando você fala assim, foi feito às pressas, qual era o interesse de se fazer uma SAF a toque de caixa? Quem que vota lá para aprovar? É o conselho? É sócio-torcedor? Não, quem vota para aprovar primeiro tem que passar no conselho e depois tem que passar por todos os sócios. Tem que passar na Assembleia Geral. Passou, mas o movimento, Benja, foi muito bem articulado. Eles primeiro levaram o clube para uma situação desportiva crítica. Que aí o torcedor, em desespero, com aquela situação desportiva, o Vasco jogou a Série B, não subiu da Série B, permaneceu na segunda divisão, quer dizer que ela dá um desespero de fundo do poço para o torcedor não vê outra saída, e aí no desespero vota em qualquer coisa. Fora que a manipulação que é feita hoje em dia, através de influências, rede social, é muito bem feita. Teve muita pressão para essa SAF ser aprovada? Muita pressão. De influencer, muita pressão de influencer, social? E depois até do próprio torcedor. O torcedor influenciou muito nisso, pressionou muito. Os conselheiros do Vasco voltaram bem intimidados, na verdade, e os sócios também. Mas acho que até acreditando naquela coisa, no conto de fadas, né? Acharam que... as pessoas falam em valores no futebol, o cara vem, 700 milhões, 500 milhões, o torcedor acha que isso é o mundo, mas não é. Isso no futebol é pouco dinheiro, isso não resolve nada no futebol. E aí o torcedor caiu nessa história, e aí algumas pessoas se aproveitaram disso. Quem se aproveitou disso, quem se deu bem disso, não sei. Tem um processo grande de investigação dentro do clube, tem uma sindicância muito grande dentro do clube, para tentar apontar aí se alguém se beneficiou ou não com essa venda, ou se foi apenas um erro mesmo estratégico, porque as pessoas também erram, né? As pessoas acreditam também. Mas essa SAF, ela continua? Ela está lá ainda? A SAF continua, o Vasco continua sendo uma SAF. Só que o controle dessa SAF deixou de ser da 777 e voltou a ser do sócio minoritário. Hoje o sócio minoritário controla a SAF. Quem é o sócio minoritário? O Vasco. O Vasco Associativo
ele era sócio da SAF. Constituiu-se uma empresa em que o Vasco ficou com 30% dela e 70% passou para a 777. Hoje, o Vasco é o controlador desta empresa que foi constituída e a 777 está afastada da gestão da SAF. Mas a SAF continua lá. Ela existe. Até falir, né? Espero que não vá à falência, porque já pediu recuperação judicial. Pode ser que falhe. Velho. A SAF do Vasco hoje é do Vasco. É isso. O Vasco controla a SAF do Vasco. Mas isso muitos clubes fizeram, bem. Já constituíram uma SAF que continuava com as ações de poder do clube. O clube tem a SAF e voltou pro clube. O controle da SAF não voltou, mas permaneceu desde de quando foi instituída a SAF com o clube. E acho que voltou. Na Europa, acho que voltou. Acho que o Bayern de Munique é um case que voltou o controle para a associação. E essa 777 tá brigando na justiça para voltar ou não? Ou continua brigando. O Vasco está sob uma liminar controlando essa ação, a SAF. Pode ser que mude. E o dinheiro? Essa 777 colocou dinheiro no Vasco mesmo? Isso aí é uma outra questão. Ela diz que aportou parte do dinheiro, porque a outra parte não foi aportada porque foi suspenso o contrato, né? Então ela aportou parte desse dinheiro. Mas o que dizem aí, hoje vai ter uma entrevista há pouco tempo do VP jurídico lá do Vasco, é que a 777 deve dinheiro ao Vasco por conta das antecipações que ela fez quando assumiu e dessa circulação de dinheiro. Que é muito fácil você dizer que botou dinheiro, né, bem? Com as transações de futebol, você bota e tira o dinheiro com uma facilidade muito grande numa empresa dessa. Ô, Eriquinho, e como é que o Pedrinho tá fazendo? Beija, não sei. Tá tocando o clube, tá fácil tocar o Vasco hoje, né? Hoje, quem tá no poder do Vasco toca o Vasco com facilidade porque foram suspensas todas as execuções. Qual é o grande problema dos clubes? São as execuções das dívidas, são as penhoras que existem. Tipo o Corinthians sofre muito com as penhoras, com as execuções. Se você suspende todas as execuções, a sua receita é mais que suficiente para você tocar. Hoje o Vasco tem a receita dele limpinha. Tudo que entra no clube ele pode gastar no futebol, ele não tem que pagar ninguém. Então suspensas todas as cobranças. Aí fica fácil você Então a situação do Vasco não está ruim? Atualmente, para se gerir o clube, não. Agora, no futuro, não se sabe, porque essas suspensões não vão ser eternas. Uma hora isso vai voltar a ser cobrado. O que eu acho é que o momento para a gestão é bom, para gerir o clube é bom, para fazer futebol é um momento bom, com receitas boas, mas infelizmente eles não sabem fazer. Deixa eu te falar, você tem pretensão de ser presidente do Vasco um dia? Bem, já eu tenho pretensão de fazer no Vasco o que a chapa do Pedrinho prometeu que ia fazer e não faz. O quê? Unir o clube. O Vasco é um clube muito dividido, com correntes muito fortes de lados opostos. Então o Vasco é vascaínos remando para um lado e outros remando para o outro, e aí você acaba ficando em círculo ali sem sair do lugar. A promessa de campanha, inclusive eu fui candidato na última eleição e retirei minha candidatura acreditando no que eles prometeram. E eu posso falar muito abertamente que comigo, as pessoas que hoje estão na gestão do Vasco não cumpriram o que trataram. Posso falar isso com muita tranquilidade. As pessoas que são as lideranças do grupo político que assumiu o Vasco com o Pedrinho lá de cabeça não cumpriram o que trataram. Porque o que se propunha era um Vasco profissional, um Vasco aberto, um Vasco com todas as pessoas próximas, atraindo todas as correntes políticas para dentro do clube. Porque existe gente boa em todos os lados, entendeu? O Vasco precisa, numa situação tão crítica como está, tá com todo mundo junto. Mas, infelizmente, hoje o Vasco é o clube mais fechado do Brasil. O Vasco nunca foi tão fechado. O Vasco mesmo nunca com o Pedrinho? Mesmo com o Pedrinho. Eu acho que o Pedrinho, eu costumo dizer, é até muito forte, o Pedrinho foi eleito presidente, mas não preside o Vasco, né? Quem preside o Vasco são outras pessoas. Quem preside o Vasco? O Vasco tem duas pessoas que controlam praticamente as ações do Vasco. E essas pessoas, elas dão a direção do clube. Quem são? É o Cristiano e o Alain. Quem? Cristiano e o Alain. São duas pessoas da Sempre Vasco que eu acho que hoje que são os eu tenho que ter cuidado para falar as coisas, que eu até gosto muito deles, entendeu? Não tenho nada contra eles, acho que eles são pessoas de bem. Mas é a verdade. Eles é que tocam a maioria das questões importantes do clube. O Pedrinho é mais um rosto que ali tem muita confiança do torcedor. Ele é um cara, realmente um cara que eu vejo nele ali um vascaíno apaixonado, que quer
Mas acho que, de repente, se ele tivesse mais ativo nas tomadas de decisões, a gente tinha alguma coisa diferente. Principalmente na parte do futebol, Benji. Que as outras partes eles tocam muito bem. Eles realmente têm pessoas muito competentes na área jurídica, na área de marketing, eles sabem controlar ali a rede social como ninguém. Agora a parte desportiva, a parte de futebol, eles são muito fracos. Sincero, o Vasco hoje é a quarta força do futebol carioca? Não. Desportivamente, no momento, sim. Mas a força e a pujança do clube... Não, mas... É diferente, não, diferente. Não estou falando de torcida, de tamanho, de história. Na competição... Atualmente, hoje, a quarta força do futebol carioca é o Vasco? Não sei o que você chama de força. Se for força desportiva... Força desportiva. Sim. Hoje, se você pegar os melhores times do futebol carioca, os 4 grandes, o Vasco é o último? Se você analisar time que vai disputar a próxima competição, sim. Mas é um tipo de análise muito rasa de futebol. Eu não vejo futebol simplesmente com um time de futebol que entra em campo. Eu acredito em toda uma força de bastidores do futebol que influenciam no resultado. Força de torcida, força de política. Isso, o Vasco ainda é um clube com muita força institucional, mal utilizada para as questões desportivas, mas é um time com muita força. Mas eu vou divergir de você. Eu acho que força de bastidor, força política, que é mais ou menos uma coisa, força de torcida, já teve muito mais influência no futebol brasileiro do que teve hoje. Eu continuo acreditando nessa força. Eu não. Apesar das pessoas... Eu não. Eu ainda acho... Quantas vezes o Vasco caiu? Caiu 5. Jogou 5 vezes a Série B. Mas isso é porque a força não é bem utilizada, Benji. Não. Aí é diferente. Se você tem um canhão na mão e não sabe acender o pavio, é outra história. Aí é culpa de quem... Você pode ter um Boeing 777 e o cara chegar na tua frente de bicicleta. Você não sabe decolar o Boeing. O problema é que não sabem conduzir uma instituição com a força que ela tem. É totalmente diferente. Ainda existe a questão política, ainda existe a interferência política. O futebol, Benji, felizmente ou infelizmente, aí é cada um que faça a sua análise. O futebol no Brasil não é decidido dentro do campo. Queiram ou não. Há algumas décadas atrás eu concordaria, hoje não. Se o time não tiver uma discrepância muito grande em relação aos outros, antigamente, e você não atuar, você não ganha. Antigamente, ganhar uma Libertadores era uma coisa absurda para um clube brasileiro. Era muito complicado. Porque a arbitragem era assim, escandalosa, eram os bastidores, era todo aquele clima hostil e tal. Hoje não tem nada disso aí não, velho. Por quê? A sua análise é feita em cima de que o controlador hoje da Conmebol é o Brasil. Porque é o Brasil que tem o dinheiro. O Benji era isso porque a AFA controlava. Enquanto a AFA não controla mais a Conmebol, hoje em dia o Brasil controla. Hoje em dia quem sofre com isso são os outros países, porque o Brasil tem o controle. Mas não sofre porque tem o bastidor. Sofre porque, economicamente, os times brasileiros hoje são muito melhores. Sofrem porque hoje, apesar de eu não ser um cara favorável, mas com o VAR, não dá mais para ter aqueles escândalos de arbitragem que tinha antigamente. Hoje, cara, você vai jogar lá no Equador, na Venezuela, não tem nem mais polícia com escudo no escanteio, acabou tudo. Esse tipo de pressão é outra coisa. O Corinthians foi lá jogar a final de 2012 na Bombonera e empatou no finalzinho, ganhou aqui, entendeu? Acabou. Eu não vejo mais isso aí. Eu discordo da interferência. Eu acho que ainda existe interferência, só que ela é mais bem feita. O VAR veio para profissionalizar a interferência. Quando eles querem, eles interferem. Mas muito menos. É menos perceptível, mas a interferência continua sendo a mesma. Eu discordo, cara. Você pode ver, a maioria ainda tem erros absurdos com o VAR, que nem a gente viu agora, não sei se você acompanhou São Paulo e Palmeiras, aquele pênalti que dado pro Palmeiras que não foi nada, que a federação agora assumiu que foi um erro e tal, mas é uma coisa ou outra. Bem, são lances capitais decisivos. Olha só. Como que o Palmeiras classificou num lance capital decisivo? Como que o Flamengo classificou em cima do Vasco num lance capital decisivo? Fizeram uma linha de impedimento dessa grossura e mesmo assim ainda estava impedido e o gol foi validado. Quando eles querem, não tem jeito. Euriquinho, por que o Vasco não consegue mais ganhar do Flamengo? É a maior freguesia do mundo.
Porque não sabem fazer futebol. Não sabem gerir futebol. É simples, é só pegar os números aí. Você pegar os números do Eurico no futebol. Quando o Eurico dizia que era rivalidade, que tinha que ser jogo da vida. Porque é pra ficar mais... Eu gosto de diferenciar o Eurico dirigente do meu pai. Porque as pessoas confundem muitas coisas. Qual era a diferença do Eurico Miranda pai, o Eurico Miranda presidente, dirigente? Não, meu pai era muito mais... Não sei se assim dá uma diferença assim. Meu pai era um bom cara dos dois lados. Só que ali, quando ele estava defendendo o Vasco, era a mesma coisa que quando ele estava defendendo a família dele. Ele era um apaixonado louco, mas eu gosto dessa diferenciação, porque as pessoas precisam entender que eu também não sou só o filho do Eurico. Entendeu? Eu sou uma pessoa que tem uma história dentro do clube, passei lá por vários departamentos, fui vice-presidente de futebol, tenho o meu valor. Eu sofri muito por essa questão de é nepotismo, você só tá aí porque é filho, você só tá aí. Essa foi até uma das questões que a própria Sempre Vasco, que hoje está lá no poder, me perseguiram muito por conta disso. E hoje estão no poder, fazem igualzinho. Estão lá os amigos, os filhos e... Tem nepotismo hoje no Vasco? Tem a mesma coisa que tinha comigo. Que as pessoas podem avaliar como nepotismo ou não. Eu não quero ser injusto como as pessoas foram injustas comigo. Eu acho que as pessoas têm que ser avaliadas pela sua capacidade, pelo seu trabalho, pelo que você entrega. Eu entreguei muito. Eu fui vice-presidente de futebol do Vasco, que nos últimos 12, 13 anos teve o melhor resultado, mesmo. Eu classifiquei o Vasco para Libertadores em 2017, de lá para cá ninguém conseguiu, e de 2012 até 2017 também ninguém tinha conseguido. Então são 13 anos que ninguém conseguiu fazer isso. Num ano difícil. Ali eu queria ser avaliado pelo meu valor, e não por ser filho do Eurico. Da mesma maneira que eu não posso avaliar as pessoas que estão lá por questão de serem parentes. Lá eu sei que no Vasco tem filho de diretor, irmão de diretor, parente de diretor. Eu não levo por essa questão. Só que essa mesma política, grupo político que está lá, me agrediu muito, me perseguiu muito por conta disso. Isso gera... as pessoas, elas não levam para o lado do quanto isso atinge as outras. Então eu não quero fazer da mesma maneira. Até porque eu acho que o futebol, você tem que ter pessoas de confiança próximas. Porque o futebol é muito difícil. Mas existe no Vasco. Se for o tal nepotismo que a imprensa cobrou tanto do Eurico, que massacrou tanto o Eurico, também existe. Só que agora ela tem vendas. Eu também acho, é óbvio que você é você, seu pai é seu pai, isso é óbvio. Mas é que eu não vou justificar, mas é difícil separar muito, né? Porque o Eurico é uma figura, é o dirigente mais marcante da história do Vasco. E nos próximos 1000 anos não vai ter ninguém semelhante ao Eurico. Do mesmo jeito que se você pegar em termos de Brasil, na história, o Eurico entra como um dos dirigentes mais carismáticos, polêmicos. O teu pai é um dos grandes personagens da história do futebol. E ainda tem o lance de você chamar Eurico Miranda, né? O nome carrega muito. Né? Ainda tem o nome, né? Então, às vezes eu até entendo, lógico, não estou falando que tem que perseguir, mas às vezes é difícil separar, né? Porque, eu conhecia seu pai, então eu estou falando aqui com o Eurico Miranda, cara. Não, muito louco isso, Eurico. É muito complicado, realmente, mas só que na verdade, eu carrego só o peso das porradas, né? O peso de tudo de bom que foi feito, das conquistas, você não carrega. Eu carrego, o cara me vê e, quando o cara quer bater no Eurico, aí ele me bate. Agora, o cara as coisas que o Eurico fez de bom... Às vezes, uma vez eu via lá no Twitter, os caras pegavam pesado, falavam umas barbaridades pra você. Você se abala? Nunca se abalou? Cara, eu acho que eu consigo superar bem, mas dizer que não abala é muito... É ser muito... Tipo assim, é passar por cima com muita facilidade. Não é assim. As coisas eu passo por cima, mas com luta. Não é difícil, não é fácil. É você ser sempre avaliado em cima de... O cara, na verdade, constrói o seu caráter de maneira equivocada, né? E às vezes até você, por conta todo desse clima, você também vai entrando ali no jogo, né? Eu, na época de Twitter, entrava no jogo ali de uma maneira Você parou?
Parei do Twitter, eu saí. Tenho lá, eu comento lá algumas coisas, mas eu não... Porque ali é muito bélico demais, você acaba se envolvendo demais. E aí acaba você passando uma imagem diferente do que você realmente é. E aí quando eu comecei a sentir que eu estava passando uma imagem diferente do que eu era, eu saí dali. Porque os termos que as pessoas usam no futebol são muito pesados, né? Entendeu? E é difícil, por exemplo, para um filho, né? Ver e ouvir coisas que falam, né? É isso. Porque uma coisa vai você, né? Vai tomar você, isso faz parte, cara. Mas tem termos muito pesados, né? Então, quando o cara fala, sabe, tem frases que eu acho horrível, cara. Tipo, o cara fala, o fulano é um câncer. Cara, que coisa pesada, né? Tem gente que comemora a morte, comemora a doença, comemora a vibra morte, comemora... Fala, você é um ladrão. Cara, você precisa tomar cuidado quando fala certas coisas. E às vezes eu ouvi as pessoas mandando coisa pra você no Twitter e falei, caralho, velho, o Euriquinho vai... É difícil. Como é que aguenta isso? É difícil. E hoje em dia é mais preocupante. Seus filhos leem, né, acompanham, né? Eu tenho 2 filhos, tenho uma filha de 18 anos, um menino de 15. Não é fácil. A vida de dirigente de futebol e da família das pessoas ligadas a dirigente de futebol não é fácil, tá? Hoje em dia, então, ela é muito dura. A gente ainda pegou uma fase que não tinha rede social. Eu fico imaginando meu pai hoje com rede social e tal. Ia ser muito difícil ele conseguir que a família dele mantivesse um norte. Você acha que com essa mudança do futebol hoje, do jeito que tá, você acha que o Eurico teria o mesmo peso que ele tinha antes? Bem, o meu pai era um cara muito inteligente, muito acima da média e muito à frente do tempo dele. Eu acho que ele ia se adaptar. Ele não ia fazer da mesma maneira que ele fez lá atrás, mas eu acho que ele ia ter sucesso da mesma maneira. Mas ele ia ter que encontrar outros caminhos. Não ia poder ser da mesma maneira que ele fez. Qual que foi como filho? Não, porque o Eurico é um puta personagem. Quem não assistiu ainda o documentário na Globoplay, né? Tem que assistir. Apesar que faltou muita coisa. Não dá, né? Não dá pra botar tudo. Eu espero aí, de repente, conseguir fazer alguma coisa diferente, talvez um filme. Você gostou do documentário? Gostei. Eu que, na verdade, negociei tudo, né? Eu que tratei toda a parte de relação... Teve coisas que você pediu pra não colocar? Não, nada. O acordo que eu tive com eles para fazer o documentário é que eles podiam fazer o que quisessem, desde que fosse a verdade. Desde que eles colocassem a verdade. E eles tinham um compromisso moral comigo de refazer aquela história do acidente lá do São Caetano. Porque ali teve uma manipulação de imagens que construiu uma imagem de um Eurico desumano. E aí aquela construção de imagem do Eurico desumano foi a coisa que mais afetou tanto o meu pai quanto a família dele durante toda a trajetória dele no futebol. Isso eu não sabia. Esse acidente de Vasco São Caetano foi a coisa que mais abalou o seu pai? O acidente, não. A manipulação feita pela reportagem a respeito do acidente. Que foi da Globo na hora. Isso. Qual que foi a manipulação? A Globo, ela pegou o minuto 2, trouxe o minuto 30 para o minuto 2. Tem um momento que o Eurico tá pedindo para todo mundo sair do campo. E ela traz para como se o Eurico tivesse tratando mal os feridos que tivessem ali. Tipo, retira essa gente daqui, entendeu? Eles botaram como... E não foi isso. Primeiro o Eurico, na primeira imagem, na ordem cronológica certa, quando ele entra no campo, ele dá uma entrevista e fala: a primeira preocupação é em tratar os feridos e atender todos os feridos. Enquanto não atendermos todos os feridos, a gente não pensa em outra coisa. Vamos atender os feridos. E a Globo bota ele como se ele estivesse entrando em campo para tirar aquelas pessoas dali machucadas, feridas, entendeu? E a Globo reconhece isso no documentário. Ela reconhece que manipulou as imagens no documentário. Ela tem um reconhecimento dela que houve ali uma manipulação para construir uma imagem do Eurico verdadeiramente mal, verdadeiramente desumano. Que é uma das coisas que incomodava, porque meu pai era aquele jeitão dele, bravo, gritava e tal.
Mas o meu pai, no fundo, era um bobo. Ele fazia, quem se aproximava dele com jeitinho, conseguia tudo. Agora ele vestia aquela carcaça de mal para se proteger. Aquilo era muito mais uma coisa de se proteger do que outra coisa qualquer. Então ali machucou muito. E quem conhecia ele sabia disso. A sua família gostou do documentário? Bem, eu acho que sim. Eu acho que sim. A minha mãe gostou, que era uma preocupação que eu tinha. Mas acho que de uma maneira geral gostou. Mas tem alguns irmãos meus têm restrição ali. Tinham restrições à Globo, restrições a falar, a mexer de novo na história, né? Mas acho que de uma maneira geral, alguns amigos do meu pai não gostaram, porque não pode ser na Globo e tal, mas eu acho que sendo na Globo ainda fica mais Eurico marcante. tinha um problema com a Globo? Não, de maneira nenhuma. Meu pai foi o maior parceiro comercial do futebol com a Globo. Não teve nenhum outro que fez tantos contratos contra a Globo, que negociou tantos contratos com a Globo do que o meu pai. Agora, teve um período ali de uma rusga, curto, um período de 1 ano e pouco, mas depois eles já se acertaram. Foi nesse período dessa rusga de 1 ano e pouco que o Eurico entrou com a camisa do SBT? A camisa do SBT foi pós o acidente por conta dessa matéria que eles fizeram. Então, uma vez, jantando lá no RJ com o seu pai, né? Seu pai me tratava muito bem. Muito. Eu não posso falar comigo, teu pai sempre me tratou bem pra caramba. Dei muitas risadas com seu pai, porque eu conseguia irritar o Eurico. Um dia ele falou pra mim, vai tomar no cu, caralho, porra, paulista de merda. Ele falou. Eu fiquei zoando ele aqui. Eu falei, pô, Eurico, você fala do Vasco, mas você tá falando do Real Madrid, caramba. Porque o Vasco. Eu falei, agora só falta você falar que a torcida do Vasco é maior que a do Corinthians. Eu vou tomar no cu, paulista do caralho, pra merda, porra. Ele sabe que ele falava assim, tudo vai tomar no cu, caralho, porra, vai dar merda, porra. Aí, Euriquinho, a gente tava jantando uma noite, eu falei, Eurico, você se arrependeu de ter botado o SBT na camisa do Vasco naquele jogo? Cara, foi a única vez, das vezes que eu conversei com o Eurico, que ele falou, eu me arrependi, cara. A frase que ele usou pra mim, eu guardei, Euriquinho, foi, me custou muito caro. É verdade, pessoalmente. Foi a frase dele pra mim, me custou muito caro, hoje não sei se faria de novo. Foi o que ele falou pra mim. Realmente. Você sabia que ia ter aquilo ou você também não sabia? Sabia. E quem deu a ideia? Não foi meio que alguém deu a ideia, ficou se discutindo ali. Na época, a ideia era botar o bonequinho do Ratinho. O Ratinho tinha aquele bonequinho, ficava com cacetetezinho. Era já botar esse bonequinho. Na época era essa ideia que ali. Que era para dar uma resposta mesmo para a Globo pela maldade que eles tinham feito na época. Na verdade, a reportagem da Globo foi muito maldosa nessa época. E ali já vinha uma rusga ali do Vasco ter adiado os jogos da final da Mercosul, depois ter adiado... Já tinha ali um início de uma rusga que terminou com essa matéria ali, que era como se fosse a pá de cal em cima da cabeça do Eurico, tanto que ele foi para ser julgado em Brasília, queriam caçar o mandato dele e tal, mas aí a gente comprovou que foi uma manipulação e tudo. Ela ali era uma tentativa mesmo de destruição da imagem. E aí veio ali, foi como se fosse uma resposta ali. Mas talvez tenha sido desproporcional. Talvez não tinha tido essa necessidade, até porque comprou-se uma guerra que não poderia ter sido sanada. Precisa ser macho com pra fazer diálogo. Aquilo, hein? E mas, muito louco. Mas macho e louco ele era muito, né? Dos dois ele tinha bastante, né? Então, não faltava... ali não faltava macheza, nesse sentido aí de macheza, né? Tá lá, quarta-feira à noite, vocês estão lá comendo uma bacalhoada em casa, tua mãe, teus irmãos, caramba, chega teu pai, charutão, e fala na mesa, deixa eu falar pra vocês, vai entrar com a camisa do SBT lá no bar. Aí, né, assim, que tua família falou? Com certeza não teve essa cena, mas com certeza todo mundo ia vibrar, porque na época a gente estava muito magoado e a gente era jovem também. Não media as consequências. Muito mais. Hoje, se fosse hoje... Você falaria o quê pro teu pai? Peraí, calma, vamos ver isso aí. Vamos tentar fazer de outro jeito. Como eu fiz várias vezes depois, quando eu fui ficando mais velho, e depois fui entendendo melhor as consequências das coisas. Nessa época eu era um torcedor maluco. Eu vibrei, Benja,
tanto quanto a torcida do Vasco vibrou. Foi um dos maiores espetáculos num campo de futebol. A torcida vibrou com isso na época. Não tinha um torcedor do Vasco na época que não tivesse vibrado como um louco com isso. Quando o time do Vasco entra em campo, a vibração do estádio, começaram a cantar ritmo, é ritmo de festa. Aí quem quer dinheiro? A torcida inteira, o Maracanã inteiro cantando. Então não era uma coisa que ali tinha um significado de resposta institucional, entendeu? Aí depois, quando o tempo passa, todo mundo começa a criticar, não devia ter feito, não devia ter feito. Não adianta falar depois não devia ter feito. Realmente eu acho hoje que não deveria ter feito, mas é muito mais fácil, né? Mas ali todo mundo curtiu o momento, né? E teve... Isso é histórico, velho. E teve represália do seu pai? Teve muita perseguição, teve muita covardia da mídia de uma maneira geral. Até hoje, Benji, outro dia eu vi num repórter, num podcast famoso aí da internet, remoendo essa questão de falando, eu tava lá no campo e vi o Eurico tratando mal os feridos. Até hoje tem gente que tenta ainda manter essa história, entendeu? Mas eu entendo, tem muita gente magoada por alguma coisa. Quando você passa 40 anos no futebol, sai muita gente magoada, não tem jeito. O cara fica com aquele rançozinho pro resto da vida. O Eurico não gostava da imprensa, né? O Eurico não é que não gostava da imprensa, ele tem grandes amigos na imprensa. Ajudou muita gente na imprensa. Ele foi um dos caras que mais incentivava a rádio lá no início, levava os repórteres de rádio em todas as viagens. Agora, o Eurico não se intimidava e não se acovardava com nada. Ele era um cara de enfrentamento. As pessoas tinham medo do Eurico? Acho que tinham. Algumas sim. Mas quem realmente conheceu o Eurico, e você teve essa oportunidade de conhecer o Eurico de verdade, de conviver com ele um tempo, dificilmente você vai achar uma pessoa que conviveu com o Eurico que não fale, vocês precisavam ter conhecido esse cara. Assim. Vou contar, Glauber, a primeira vez que falei com o Eurico. Vou contar. Eu antes de me mudar para o Rio, eu ia todo fim de semana para o Rio fazer o domingo à noite, que eu ia e voltava segunda de manhã. Quando acabou o programa, no domingo, ninguém queria... Todo mundo tinha compromisso. Falei, olha, então eu vou jantar sozinho. E eu morava num hotel do lado de um restaurante que o Eurico frequentava todo dia, chamado Fratelli, que é maravilhoso, que toda vez que eu vou no Rio, vou lá até hoje. Um abraço pro Carlinhos, o mestre. Gente boa. E eu cheguei sozinho, 11h15, 11h30 da noite. E é um corredor que tem para entrar no restaurante. E quando eu fui entrar, falei, caraca, brother. Tava o Eurico sentado no sofá, que tinha um corredor lá fora, fumando um charuto, sozinho. E eu parei e falei, e agora, né, meu? Porque os caras falam que o Eurico é um puta carrasco com a imprensa, que ele não gosta, que ele maltrata. Aí eu fiquei parado uns 30 segundos, falei, deixa eu ver como que eu vou fazer, porque eu tinha que passar na frente do homem, né? E eu fiquei, cumprimento, passo reto, fiz que não vi, pá. Aí falei, bom, eu vou ser educado. Se ele não for, é problema dele. Eu vou fazer a minha parte. Parei. Falei, boa noite, Eurico, prazer, eu sou o Benja. Tudo bom? E dei a mão. Cara, eu tô vendo essa cena até hoje. Ele tava lá fumando charuto, ele olhou por cima do óculos. Porra! Gosto de você pra caralho! Foi a primeira frase dele. Eu falei, é mesmo, Eurico? Porra, tu fala de futebol de uma forma que eu gosto, porra. Aí ele xingou meio mundo, né? Que eu não vou citar os nomes. Foi uma lista de cara que ele xingou. Aí eu falei, pô, Eurico, obrigado, cara. Não sabia, pô, muito feliz e tal. Cara, nisso ficamos eu e o Eurico, uns 40 minutos, trocando uma puta ideia, eu e ele, assim. Eu falei, caralho, mano, não pode ser o Eurico, velho. Os caras falam que o Eurico é um puta cavalo, velho. E a gente trocando uma puta ideia, né, cara? Né, Euriquinho? Aí eu falei, bom, vou embora, né? Vou jantar. Aí eu me levantei e falei, Eurico, olha, prazer, muito obrigado, pô. Valeu e tal. E ele falou de novo, eu gosto muito de você. Eu falei, então, Eurico, faz o seguinte, pô, me dá uma entrevista, cara. E ele falou assim, dou.
tem 2 condições para Ferrou. Falei, quais? Ele falou, olha, tem que ser no Rio. Teu pai estava numa fase que acho que ele não queria muito mais viajar e tal. Ele falou, eu quero que seja no Rio e eu não vou em programa gravado, porque eu vou em programa gravado, vocês editam e bibibi, blá, blá, blá. Falei, olha, Eurico, fazendo no Rio eu faço com o maior prazer, não tem problema. Gravado, ao vivo eu não consigo, meu programa é gravado, mas eu dou minha palavra de honra. O que você fala, eu não tenho interesse nenhum em editar. Pelo contrário, velho, a gente que faz uma entrevista, quanto mais o convidado fala, pra mim é melhor. Da audiência, da repercussão, eu não tenho porquê. Aí ele falou, tá bom, anota um telefone aí. Cara, ele é engraçado, né? Você pode achar que não, mas o Eurico era engraçado, Glauber. Aí eu anotei no meu celular e eu falei, é o nome de qual assessor? Com quem que é o nome? Que assessor, porra? Que assessor, porra? Isso é o meu. E aí já tinha criado uma intimidadezinha, né? Então vamos ver, Eurico. Peguei e liguei. Aí tocou, ele tinha um telefone aqui. Puta velho pra caralho, parecia um Motorola, aquele que abria ainda, né? Ele abriu e falou, é o teu, é. Você me liga segunda-feira de manhã, já tá salvo aqui, que a gente marca pra sexta-feira no Rio. Mas mesmo assim, eu ainda tava falando, não é possível, cara. Aí fui embora. Segunda-feira de manhã eu falei, vou ligar. Puta, mas ele me tratou tão mal, velho. Puta, mas o Eurico foi um cavalo comigo, assim, sabe? Falando sério. Eu falei, ô Eurico, eu já animadão, né? Eurico é o Benja, porra! O que tu quer, caralho? Eu falei, não, Eurico, nós combinamos uma entrevista. Tá marcado, sexta-feira, tchau! Juro por Deus, foi assim. E eu cheguei sexta-feira na Fox, o Eurico estava sozinho, sentado me esperando. Mas ele era assim, Benja. A mesma maneira. Caralho! Mesma maneira que ele atendia você, ele atendia a mim assim. Cavalão assim? Dependia da hora, dependia do momento. Se ele estava ali muito atarefado, se ele estava com um problema muito grande, se ele estava ali num estresse qualquer. Era dele, não é? Meu pai era 100% autêntico, Benja. Ele não conseguia. Se ele estava chateado, ele atendia chateado. Se ele estava nervoso, ele atendia nervoso. Ele não conseguia mudar o personagem dele para atender alguém ou para falar com alguém. Não tinha isso. Ele era. Mas e com a sua mãe? 100%. E com a sua mãe? Com a minha mãe ele tinha... Ele alternava ou ele era mais... Com a minha mãe ele pisava mais no freio, né? Que ele também não é bobo, né? Mas é só ela também, mais ninguém. Com a minha mãe ele já tinha que pensar 2 vezes. Aí também é o lado, porra, inteligente do cara. Não vai bater de frente, né? Pode falar umas coisas que ele falava ou não? Pode, tudo. Eu vou te falar umas coisas. Meu pai não tinha segredo, Benja. Meu pai era um cara extremamente franco, aberto. Agora, às vezes incomoda, às vezes as pessoas não gostam disso. As pessoas preferem viver naquela mentira do tá tudo bem sempre. Na vida do Instagram, né? É melhor melhor uma mentira bem contada que uma verdade que magoa. As pessoas não gostam de ouvir a verdade, não gostam de ver. Às vezes tu tá com uma pessoa e a pessoa não tá no momento bom. A pessoa não tá ali. E você não consegue conviver com a pessoa sem estar no momento. A pessoa tem que fingir estar bem pra você. Você prefere estar com uma pessoa que está fingindo estar bem do que com uma pessoa que seja autêntica com você. Ele não tinha jeito, ele era autêntico sempre, em qualquer momento, numa reunião de negócio, para fechar um contrato. Ele podia estar fechando um contrato o melhor contrato da vida dele, mas se o cara desagradasse ele, ia ouvir, não ia ter aquele... Ele não fazia pela menor, como diziam. Faz pela menor, não tinha. E aquela cena que tem, que puta gente passava na Fox, mandei passar 140 vezes a mesma cena, que era uma reunião com os 4 presidentes do Rio, que ele chega na cadeira, a cadeira dele era mais baixa, ele não quer sentar na cadeira, ele pede, não, cara, uma cadeira da altura dos outros. Aquilo é do caralho, velho. Deixa eu te falar, tem um negócio que ele falava pra mim também, é o seguinte, ele fala assim pra mim, aí ó, eu fiz, porra, Flamengo e Vasco ser muito maior que Fla-Flu. E fez. Isso ele falou pra mim. Isso uma vez ele falou no jantar. Ele falou assim, ó, toda porra que eu fazia com o Flamengo era pra tirar o impacto do Fla-Flu e jogar pra Flamengo e Vasco. E ele fez, ele transformou, né, realmente.
Foi teu pai? Foi. Com muita luta, com muita coragem, tá? Porque ele começou a encarar o Flamengo, a desafiar o Flamengo constantemente. E deu certo. O Benji, ele morreu feliz que nos confrontos dele com o Flamengo ele era mais vitorioso. Você pegar os dados históricos, qualquer época do ano, qualquer época da vida dele como dirigente, ele ganhou mais do que perdeu para o Flamengo. Tanto em confronto direto Vasco e Flamengo, quanto em número de títulos no período. Qualquer período. Até o último período que ele passou no Vasco, de 2015 a 2017, que já estava com aquela coisa do Vasco, já tinha ido para a segunda divisão com o Roberto e tal. Até nesse período, o Vasco conquistou mais títulos que o Flamengo e venceu mais partidas do confronto. Mesmo no final, ele comentava essas coisas com você? Ele, 2 dias antes dele morrer, teve um Vasco-Flamengo e ele vibrou que o Vasco fez um gol no final e aí teve o Vasco empatou aquele jogo. Ele não queria perder para eles nunca, de jeito nenhum. Era peteca, era porrinha, e qualquer esporte ele ia lá ver, ele cobrava dos atletas de ganhar. Tanto ele gostava, tinha prazer nisso, quanto ele achava que isso era importante para o clube. Era esse enfrentamento valorizava o clássico. Hoje em dia, infelizmente, o Vasco jogou aí, acho que nas últimas... Eu costumo dizer que tem o Vasco do Eurico e o Vasco colorido. Vasco o quê? Colorido. Colorido? Porque são as chapas lá do Vasco. Uma é roxa, a outra é amarela. Então tem o Vasco colorido. O Vasco colorido é espancado pelo Flamengo. Espancado pelo Flamengo e por todos os outros rivais. E o Vasco do Eurico é superior tanto ao Flamengo quanto a qualquer outro rival do Rio de Janeiro. Pode pegar qualquer dado que você quiser. É títulos, confrontos, qualquer um, e qualquer época. O Eurico... Aí dizer, não, mas isso era quando o Eurico era vice-presidente de futebol. Mentira. Pode pegar como presidente também. Como presidente, como vice-presidente, como diretor. Sempre foi superior. Na verdade, o Vasco desportivo, vou falar uma coisa aqui para você, o Vasco desportivo só foi vitorioso de verdade com o Eurico. Com mais ninguém. Vitorioso que eu digo não é ganhar um campeonato, é ter força, disputar todos os campeonatos para ganhar, entrar em todas as competições com condições de ser vencedor. Só foi com o Eurico em toda a sua história. E o que você... Gostem ou não. E o que você tem para dizer para as pessoas que falam também? Porque o teu pai também recebia crítica pra cacete. Muita. Fala assim, que ele... Como que fala? Que as dívidas do Vasco quem fez foi teu pai, que ele atrasou, não deixou o Vasco se modernizar, se perpetuou lá na história. O que isso tem? O que você concorda ou discorda disso? Das dívidas é fácil. Só pegar os números. Os números estão aí e não mentem. Se você pegar todo o período do Eurico como dirigente qualquer, aí você vai escolher, não, mas é como presidente, não, mas é como vice-presidente. Pode pegar qualquer um. Quando o Eurico sai do Vasco em 2008, o Vasco tem 300 milhões de dívida em toda a sua história. Em 2008, o Vasco tinha 110 anos, tinha 300 milhões em dívida. O Vasco colorido assume e em 6 anos leva a dívida do Vasco para quase 700 milhões. Então foi o Vasco. Essas pessoas que dizem que o Eurico quebrou o Vasco, o Eurico endividou o Vasco, em 6 anos fizeram uma dívida maior do que o Eurico ou todos os outros dirigentes da história do clube. O Eurico volta em 2015 e essa dívida de 700 cai para 500 e pouco. Ou seja, ele foi o único presidente da história do Vasco moderna a reduzir sua dívida. Mas nenhum outro. São dados, são números. Depois que o Eurico sai em 2017, eles elevaram a dívida do Vasco em 6 anos novamente para 900 milhões. O Vasco colorido. O Vasco dessa gente que fala de... E aí vem o discurso do profissionalismo. Tinha que profissionalizar. Profissionalizaram o Vasco. Venderam o Vasco. E levaram a dívida do Vasco em 2 anos de 900 milhões para 1 bi e 400. Os profissionais. E aí foi o Eurico que quebrou o Vasco. Como que alguém tem a capacidade de dizer um negócio desse? Por quê? Porque tem raiva, porque tem alguma mágoa,
tem vergonha de admitir que estavam errados. Muita gente no Vasco hoje tem vergonha de admitir a importância do Eurico e o que o Eurico fez no Vasco. Aí, como é que vai hoje dizer que estava errado? Não vai. Tem que continuar apoiando esse Vasco colorido que transformou o Vasco no que é hoje. Um Vasco subserviente, um Vasco sem força desportiva e um Vasco efetivamente quebrado. Tanto que pediu recuperação judicial. Uma SAF que foi constituída e em 2 anos essa empresa conseguiu quebrar. Pediu recuperação judicial. Então não foi o Eurico que quebrou o Vasco. E se tivesse quebrado, teria quebrado conquistando títulos. Pior são eles que quebram para jogar a segunda divisão. Aí é demais, né? Isso aí a gente pode discorrer. Agora, se você me disser que o Eurico foi centralizador, que o Eurico quis, construiu o poder em cima de um alicerce único, que era ele, que é um erro gigantesco, mas ele construiu as 2 coisas que ele mais amava, ele construiu alicerces em cima das próprias mãos. A família dele e o Vasco. Sem ter a real dimensão de que quando ele se fosse, esses alicerces iam por água abaixo. E aí as coisas passam a ter dificuldade. Eu acho que ele não pensava nisso, até porque meu pai tinha uma coisa que ele parecia que ele ia ser eterno. Ele acreditava muito que nunca ia acontecer nada com ele e tal. Ele acreditava numa coisa, numa proteção sobrenatural de Nossa Senhora em cima dele, assim. Então ele não se preparava, não preparou nem a família dele e nem o Vasco para a ausência dele. Isso é um erro. Mas o que abalou na família? Abalou porque abalou de uma maneira geral. Acho que a família dele não é o que ele planejava, assim como o Vasco não é o que ele planejava. Simples. Sem tentar entender. Não é forte e imponente como ele desejava. Isso ele desejava para a família dele e para o Vasco. Quando ele sai, tanto um contra o outro deixa de ser forte e imponente. Então, não é uma coisa que ele fazia por maldade, é uma coisa que ele... É um erro de estratégia de vida, como... Ele não era um cara infalível, entendeu? Ele era um cara que tinha os erros dele, tinha os defeitos dele. Eu era um cara que cobrava muito. Eu achava essa questão de centralizar o poder, assim, de ser muito responsável por todas as decisões. E ele não te ouvia? Me ouvia muito. Eu consegui influenciar muita coisa nele. Umas coisas até ruins, até me arrependo de algumas influências que fiz. Do quê? De algumas pessoas que eu aproximei dele, de algumas pessoas que eu acho que acreditei que eram para fazer o bem para ele, não fizeram. Então, mas são erros, Benja. A vida, gente, não é só de acertos. A vida é um constante acertar e errar e aprender com esses erros e tentar evoluir. Ele não foi um cara perfeito, não era um santo. Agora, o que eu acho que falta ao Vasco de hoje, falta às pessoas que gerem o Vasco de hoje, é olhar para o Eurico, olhar para o que ele fez para o Vasco, para como ele conseguiu construir um Vasco vencedor desportivamente, e olhar para os erros do Eurico e tentar fazer diferente, para tentar aprimorar, para tentar os erros fazer melhor. do Eurico que você fala, o principal é ser um cara centralizador? Ou Eu tinha acho mais que coisas? ele assumia muita responsabilidade só para ele, com isso ele centralizava as decisões, assumia muita responsabilidade só para ele. Ele era um cara que não media as consequências, ele ia para cima, ele era um cara que tinha dificuldade em fazer planejamentos a longo prazo, ele vivia o hoje constantemente. E isso era bom por um lado, porque quando você tinha insucessos, ele já estava pensando olhando para frente, não ficava ali remoendo, mas tem uns planejamentos que você precisa ser feitos a longo prazo. Então, só que as gestões que assumiram o Vasco hoje é mais centralizador que era, é mais autoritário do que era e não sabe fazer futebol. Quer dizer, ele só tem os defeitos do Eurico, que a parte boa do Eurico, que a parte que, ninguém discute, Benji, ninguém discute que o Eurico sabia fazer futebol. Você pode entrevistar aqui
500 pessoas e todas vão falar, porra, mas esse cara, pra futebol, não tinha ninguém igual a ele. Jogadores, todos os jogadores que você entrevistava vão falar, porra, não trabalhei com um cara igual a esse, não trabalhei com um cara igual a esse, treinadores, próprios caras da imprensa. Você é um cara que é testemunha disso, você fala, pô, esse cara realmente conversava de futebol com ele e via que ele era um cara diferente pra falar de futebol. Agora, os caras, em vez de... Eu acho que o que o Vasco precisava era entender que o seu maior dirigente de sua história, o cara que mais entregou, o cara que mais conquistou, o cara que realmente mudou o Vasco de patamar. O Vasco nunca foi um clube vencedor. Ganhou títulos e tal, mas vencedor de manter aquela hegemonia ali no... Foi com o Eurico. O Eurico transformou o Vasco nisso. Com muita luta, com muito suor, com muitos desafios, com muitos erros e acertos. Você tem que olhar para isso e falar, cara, as polêmicas, que precisa ser feito para ser melhor? As polêmicas que ele criava, aquilo era uma estratégia para engrandecer o Vasco, para colocar o Vasco num cenário diferente. Ele planejava aquilo? Ô, Benja, muitas das polêmicas do meu pai eram planejadas, tá? Eram. Ele tinha uma maneira de gerir futebol, de desfocar, de tirar o foco dos atletas, de tirar peso. De chamar pra ele. De disfarçar, entendeu? Os momentos de tensão. Tem um episódio clássico que foi, ele anunciou o Ronaldinho Gaúcho como contratado no Vasco. Aí as pessoas ficavam assim, pô, esse cara é... Aí até o gerente de marketing na época, me chamou no canto, que eu estava conduzindo essa negociação junto com a CIS e ele e o gerente de marketing. E a negociação estava longe de ser concretizada, mas muito longe. Foi quando o Ronaldinho foi pro Flamengo? Não, ele foi pro Fluminense depois, eu acho. Aí, quando era uma semana de Vasco e Flamengo, ele, do nada, chegou no clube, coletiva hoje à tarde. Aí, ninguém sabendo de nada. Nem você? Não, que ele ia falar, não, ninguém sabia de nada. Ele convocou a coletiva, chegou lá na frente da coletiva, vim aqui fazer um anúncio. Ronaldinho Gaúcho vai ser jogador do Vasco. Porra, eu olho pra cara do marketing, ele olha pra minha cara, os dois assim, que loucura, o que tá acontecendo? Beleza, não tinha mais o que falar, né? Ele tinha falado, agora eu olhei pro cara e falei, agora vamos ter que ir pra dentro, vamos ter que dar um jeito de fechar essa contratação mesmo. O Assis ligando, mas o que tá acontecendo? Aí, beleza, acabou a coletiva, ele rindo, a gente olhava e falou, ainda tá rindo, que loucura, o que tá acontecendo? Fomos lá na sala dele, eu e o cara do marketing. Mas, presidente, presidente, isso tá longe de acontecer e tal. Não tô preocupado com isso. Você vai ver o que vai acontecer. Tô preocupado com o jogo de domingo. A gente precisa ganhar esse jogo do Flamengo. E a gente vai ganhar. Não, mas isso aí vão bater em você que não... Ah, mais uma que vão bater em mim, mais uma, menos uma, já é mais uma. Vai ganhar, se ganhar o jogo, tá tudo certo. Saímos da sala, depois ganhamos o jogo, ele chamou o cara, falou, tá vendo? Ganhamos o jogo, tudo certo. Vou ficar me batendo aí durante 10 anos que eu anunciei o cara não veio, mas eu ganhei o jogo. Igual a essa, ele fez algumas. Fazia várias. Agora, é a maneira dele conduzir. Ele não tinha... Isso é uma das coisas que eu, por exemplo, acho que um presidente de clube não deve fazer. Hoje em dia, então, não tem como fazer. Porque o desgaste para a imagem dele acaba se transformando num desgaste institucional, por causa da internet e tal. Mas tem que se aprimorar a maneira de fazer isso, entendeu? Euriquinho, quem era o jornalista que ele mais odiava? Benja, meu pai não odiava ninguém, Benja. Era incrível isso. Qual era o jornalista que ele não gostava? Que ele menos gostava? Ele brigava. É diferente. Ele brigava, ele ia pra guerra com o cara, mas ele não ia na física do cara. Ele não conseguia... Ele não tinha ódio do cara. Os caras que ele mais brigou, por exemplo, Pedro Costa, foi um jornalista no Rio que perseguia ele, fazia matérias jornalísticas gigantescas. Terminou amigo dele, porque o cara teve um momento de dificuldade. Quem foi que estendeu a mão para esse cara? Eurico. Ele procurou ele, achando que ele ia... Ele estava lá. Porque o meu pai não guardava mágoa, Benji. O meu pai brigava com você hoje. No dia seguinte, estava resolvido para ele. Ele já enfrentou a guerra dele. Agora, se você voltasse a guerrear com ele, ele continuava guerreando. Ele tinha alguma mágoa com o Edmundo? Cara, eu acho que o meu pai tinha alguma mágoa com o Edmundo, alguma mágoa com o Roberto,
Acho que ficou aquela questão do cara que era o maior ídolo dele, o cara que ele fez de tudo para ser alguma coisa no Vasco. E por influência de pessoas externas, aquela relação foi ruim. Eu acho que foi ruim para ele, para o meu pai também, entendeu? Não é quando a gente fala de mágoa. Quando você tem uma mágoa, é porque você gostava da pessoa, né? É que você tinha alguma coisa com ela. Então, senão você é indiferente. Você, quando o cara pra mim, briguei com aquele cara ali, eu sou indiferente. Agora, a mágoa é porque você tinha alguma coisa ali com a pessoa, você acreditava naquela relação, você gostava. Então, são dois grandes ídolos do clube. E se eram grandes ídolos do Vasco, eram grandes ídolos do Eurico. O Eurico fez de tudo para transformar o Roberto em ídolo do Vasco. Fez de tudo, tudo. Invadiu sala de presidente do Barcelona e rasgou o contrato na cara do cara. Porque ele ia pro Flamengo, ele não queria. Porque era o ídolo dele. E ele conseguiu fazer isso. E com o Edmundo a mesma coisa. Só que às vezes as pessoas não conseguem o outro lado, não conseguem entender. O Edmundo hoje tem uma demonstração de que tem uma mágoa, que acha que o Eurico prejudicou a vida dele, que acha que o Eurico estava fazendo aquelas coisas. O que o Eurico fazia era pensando nele próprio. Se o Eurico pensasse nele próprio, o Eurico tinha feito muita coisa diferente. Muita coisa diferente. E como era a relação dele com o Romário? Boa, mas também teve muito atrito. O Eurico começou no início brigando muito com o Romário. Só que o Romário encarou aquilo de uma maneira diferente, entendeu? É do jeito que as pessoas encaram as coisas. E eu entendo perfeitamente. Cada um consegue superar as coisas de uma maneira. Outros conseguem, outros não. Quando o Eurico mandou o Oswaldo de Oliveira embora na véspera da final, você concordou com teu pai? Cara, fiquei ali assustado. Mas ele tinha uma linha de comando do departamento de futebol que ele achava que de maneira nenhuma ele podia ser... É verdade que ele mandou embora? É aquele motivo mesmo? Que o Oswaldo marcou uma folga e ele não queria folga? É, porque o Oswaldo marcou um treino pra tarde e ele queria que fosse pra manhã. E já estava combinado de ser de manhã, entendeu? E aí os jogadores pressionaram o Oswaldo pra ser à tarde, porque eles queriam viajar. Tinha muito jogador que viajava. E eles queriam viajar. E aí, se o treino fosse à tarde, dava pra eles viajarem, dormirem e voltarem no dia seguinte. E o meu pai não queria que eles viajassem. E o meu pai já tinha falado com eles que eles não iam viajar, entendeu? E aí o Oswaldo passou por cima e fez isso. E aí passar por cima de uma decisão dele, tinha que conversar com ele antes. Se o Oswaldo tivesse feito outro caminho, tivesse procurado ele, pô, doutor, acho melhor, tal, vamos fazer, tal, acho que teria sido diferente. Talvez até por Oswaldo não conhecer tanto como ele gostava de ter as coisas na rédea dele, também pode ter cometido esse equívoco. Depois tentaram voltar atrás, Romário tentou resolver e tal, mas aí já era tarde. Ele também tinha isso. Era um outro defeito dele, ele não conseguia voltar atrás de jeito nenhum das... Mesmo se ele soubesse que estava errado? Não, eu acho que ele tinha muita convicção, tanta convicção nas decisões dele. Eram rápidas, mas com muita convicção, que era difícil ele convencer ele que ele estava errado. Eu consegui, depois de um tempo, quando eu fiquei mais velho, mais malandro, eu conseguia fazer ele não colocar pra fora as decisões, falar, calma, volta, vamos tentar aqui. Antes de você expor tua decisão, vamos tentar aqui. E aí eu consegui ainda controlar algumas coisas. Mas não todas. Euriquinho, se for montar o melhor Vasco que você viu jogar, dos caras que você viu jogar, quem é o goleiro? Que eu vi jogar? É. Carlos Germano? Acho que sim. Lateral direito. Lateral direito. Caramba. Tem caras que me marcaram, entendeu, Benja? Não é questão de ser melhor ou não. A seleção é a sua. Luiz Carlos Vinck. Então, Germano, Luiz Carlos Vinck e a dupla de zaga. Mauro Galvão? Dupla de zaga. Mauro Galvão e Rodrigo. Falo por afinidade minha, entendeu? Lateral esquerdo. Felipe. Felipe jogou muito. Muito. Meio campo. Inclusive o Felipe tá lá no Vasco mal aproveitado, tá? Acho que ele... Tem coisas que acontecem lá no Vasco que não dá pra acreditar que o Felipe aprova, mas tinha que estar mais próximo do campo, mais próximo da diretoria. Meio campo. Cara, eu vi tanto jogador bom, Benja. Difícil, né? Mas... Juninho Pernambucano. Ia botar ele de volante pra não gastar uma posição aqui. Fazer um time mais ofensivo. Não vai jogar com ninguém mesmo? Não vai ter adversário, pode jogar pra frente, não vai levar gol, né? Não vai ter imprensa criticando. Juninho Pernambucano.
Eu tinha... Você coloca o Giovani. Cara, o Giovani foi um cara sensacional. É muito difícil, cara. Eu boto mais por afinidade, entendeu? Mas o Giovani era um cara que eu poderia escalar nesse meio de campo. Aí depois já ia pegar os caras mais ofensivos, né? Que, porra, eu tenho... E aí tem que botar lá na frente Romário, Edmundo e Roberto. Vai faltar só uma posição, aí só tem mais um cara pra jogar. Acho que eu... Não sei, é difícil, Benja. Cara, vi tanto jogador bom no Vasco. Mas eu tinha afinidade, por exemplo, com o Hernani, que foi um cara que jogou tipo pouquinho tempo no Vasco, mas eu construí idolatria. E quem seria o técnico? O Lopes, o Antônio Lopes. Antônio Lopes? O Antônio Lopes foi muito importante na história do Vasco. Eu vou te falar, o Antônio e Lopes... é um puta cara. Puta cara. E a Dona Elza também. Pô, a Dona Elza é sensacional. Isso é um puta nome. Faz tempo que eu não vejo. Já entrevistei o Antônio Lopes, mas é uma baita entrevista. Ele é um puta com muito conhecimento de futebol. Muito conhecimento de futebol. Bem, as pessoas no futebol hoje têm... Hoje eu costumo dizer que é o futebol universitário, né? O futebol é tomado pelos caras que saem das universidades hoje em dia, dos cursinhos de... Hoje em dia o futebol é tudo isso. Eles renegam a experiência, renegam as conquistas todas, a bagagem dos caras. Isso, pra mim, é um dos grandes problemas do futebol brasileiro hoje. As pessoas, hoje, porra, vai lá no Vasco, tem um executivo de futebol, nada contra a pessoa, tá, Benji? Tomo muito cuidado para não falar é simplesmente uma questão de curricular. Eu acho que pro cara ser um executivo do Vasco, o cara tem que ter um tamanho para entender aquilo. Pode sair do América de Natal, carreira, 6 meses no América de Natal, Vasco. Não cabe, porque precisa ter bagagem para aguentar o Vasco, para saber a hora certa de tomar as decisões, para saber o tamanho do Vasco, para entender o que precisa ser entregue. E aí acaba porque por isso que não dá certo. Treinador, a mesma coisa. Tem os treinadores jovens que são muito bons. Sim, se eles tiverem um suporte de bagagem por trás deles. Não tem como. O futebol é muito duro, é muito difícil. A história dos clubes é importante que o cara entenda. É importante que as pessoas... Cada clube é de uma maneira. Tu vê treinadores que têm grandes trabalhos num clube e não tem no outro. Por quê? Porque não é a mesma coisa. Ô, Eluquinho, qual que é o... O que o torcedor do Vasco pode esperar para esse ano? Sofrimento. Mais? Joelho no chão. Para rezar? Para rezar. E vamos até o final. Eles não sabem fazer futebol, Benji. Não sabem fazer futebol. Você acha que o Vasco no Brasileirão briga para não cair? Briga para não cair. Não dá pro Vasco... Eu falei isso só no passado, tá, Benji? Eu falei antes do Vasco ter a janela de transferência, eu falei que o Vasco ia ter um ano muito sofrido ver esse ano, porque as pessoas que estavam lá, eu já sabia que não sabiam fazer futebol. E as contratações do Vasco estão aí. O Vasco contratou, Benji, eu tenho que ter muito cuidado. O Vasco contratou um angolano para jogar no ataque, que saiu do Sporting B, foi pro Farense, sei lá, de lá foi pro Mafra, clubes que você que vive futebol não sabe nem que existem em Portugal. De lá foi pro Antalyaspor da Turquia. Aí o cara me fez 5 gols em 2 temporadas. O jogador nunca tinha feito uma transferência onerosa, nunca tinham pago nada por ele. O Vasco foi lá e pagou, segundo a imprensa, porque tudo que esses números são segundo a imprensa, porque o Vasco é tão fechado, ninguém tem acesso a nada. 3 milhões de euros num jogador desse. Jogador que valia 0, não fez nada, passou a valer 3 milhões de euros. Aí tu vai olhar, vou até falar uma coisa que pode ser até polêmica. A empresa que indicou o executivo para o Vasco tentou comprar o Mafra, não comprou. Aí esse jogador foi para a Turquia. Essa mesma empresa que levou o executivo para o Vasco, esse mesmo agente dessa mesma empresa que comprou o clube com o qual o executivo do Vasco trabalhava, é dona do clube, vai na Turquia. O executivo do Vasco não viaja para contratar jogador nenhum, viajou só para contratar esse. Me contrata um jogador que tem histórico de custo de R$0 por 15 milhões de euros e ninguém fala nada. 15 milhões de reais. 15 milhões de reais, 3 milhões de euros e ninguém fala nada. Acho isso normal. Não estou aqui afirmando que tem roubo, que tem sacanagem, mas é estranho. É estranho. É uma coisa que tem que vir a público e ser muito bem explicadinha. O porquê dos porquês, por que a gente fez negócio com a gente.
Eu acho que para uma gestão que entrou no clube, que o projeto dela era um compliance rigorosíssimo, profissionalismo rigorosíssimo, não cabe o agente que era o empregador do executivo, na segunda janela, faz uma das maiores contratações e de um jogador que ninguém conhece, não sabe de onde veio. É minimamente Como ele chama estranho. esse cara? Quê? Como ele chama o jogador? É Lloyd Augusto, sei lá, Lloyd. Não sei, é um angolano. Um angolano que não tem condição nenhuma de jogar no Vasco. Mas eles programaram direitinho, fizeram live, botaram ele desafiando o Flamengo, coisa que o torcedor gosta, entendeu? Aí o torcedor se empolga. Usaram alguns influencers deles, que batem em todas as contratações. Aí tu vai ver na do Lloyd Augusto, esse cara tem que... Quer dizer, não tem... São coisas de gestão que eu tenho que tomar muito cuidado para criticar. Eu quero criticar, Benji, os atos de gestão e não as pessoas. Eu acredito muito que o Pedrinho não está ali, que o cara é um cara bem intencionado. Tive com ele uma única ou 2 vezes no máximo. Não tenho muita relação, convivi com ele quando jogador de futebol. Mas entendo que ele é um cara que sente Vasco, que gosta de Vasco. Não está ali para fazer sacanagem. Você acha que o Vasco tem que intervir. Você acha que o Vasco vai ficar muito tempo ainda sem ganhar do Flamengo? Acho que o Vasco, enquanto não entender o que foi feito para se tornar um efetivo rival, quando eu digo se tornar um efetivo rival, é realmente rivalizar. Quando você rivaliza, você ganha, perde. Quem perde sempre não é rival. Então, o Vasco não é mais rival do Flamengo? Hoje, dentro de campo, não rivaliza. Apesar de ser um rival institucional. Apesar de que eu sei como quem dirige o Flamengo trata o jogo do Vasco. Eles continuam querendo ganhar. Eles continuam fazendo de tudo para ganhar. Eles continuam trabalhando nos bastidores, trabalhando na escala de árbitros. Eles continuam dando incentivo financeiro. Incentivo financeiro para quem? Para os jogadores. Para ganharem do Vasco. Mas continuam. Sem sacanagem. Eles continuam com o Vasco como rival. O Vasco que não continua enxergando eles como rival. Eles continuam enxergando o Vasco como rival. Eles continuam valorizando, o torcedor continua pegando no pé. O rival a rivalidade, Benja, tá na rua. Não tá? A rivalidade é quando você entra aqui no estúdio, aí tem um cara ali do Palmeiras que tu quer brincar com ele, tem um outro do Santos. Quando tem isso é porque tem rivalidade. Quando não tem, você não passa desapercebido. Você não vai espezinhar um cara que você não tem rivalidade. Por isso que no Brasil, de uma maneira geral, as rivalidades são muito estaduais. Você se importa muito mais em ganhar um jogo do Palmeiras do que ganhar um jogo do Vasco como corintiano. Isso é normal, porque você vai cruzar com os palmeirenses e quer brincar com eles. Você assiste na televisão ainda um Flamengo e Vasco? Assisto. Não, eu assisto muito futebol. Continuo assistindo, continuo lá torcendo que nem maluco. A rivalidade continua comigo. Eu continuo querendo ganhar muito deles. E quando eu estive lá também como dirigente, não perdi. Puxei essa... E tratava o jogo como o jogo tem que ser tratado. Mas... Bem, já são muitos atos. Se a gente for ficar falando aqui de coisas que a gestão do Vasco faz e que eles questionavam, por exemplo, meu pai vendia mando de campo, que era uma coisa que eu também não gostava. Aí eles metiam que era um absurdo, que eu acho que é um absurdo também, porque o Vasco já joga menos jogos em casa, porque não pode jogar os clássicos em casa. Então, o Vasco já é um clube que o mando de campo é tão importante no Campeonato Brasileiro, e você sair de menos 3 mandos de campo é uma coisa muito séria. São quase 20%. E o Vasco sai todo ano assim, porque o Vasco não pode jogar com o Flamengo, Fluminense e Botafogo em casa. Conseguiu jogar com o Botafogo ano passado. Então, se você ainda vende 2 mandos de campo, você está jogando 30% dos teus jogos para fora de casa. Nenhum time resiste a não jogar em casa. Nenhum time resiste. E aí criticavam tanto. Aí começa o brasileiro, já venderam 2 mandos de campo. E os mesmos que criticavam. Aí criticaram durante anos o Vasco tentar jogar contra o Flamengo em São Januário. Aí agora estão lutando pro Vasco jogar em São Januário. Então, não tem critério, entendeu? Não tem uma... Era criticar por criticar, entendeu? Era porque era para bater no Eurico. Não era no que o Eurico pensava. Era porque o Eurico era o adversário político. E é por isso que o Vasco está no mesmo lugar, que as pessoas insistem em colocar as diferenças pessoais delas na frente dos problemas do clube, do que tem que ser resolvido para o clube.
Olha, vou falar, hein? Hein, Galber? Euriquinho. Nada melhor, Euriquinho, que a combinação de duas paixões nacionais. O melhor café fresquinho e o futebol. E a Melita acredita que o café fresquinho tem o poder de despertar os nossos sentidos para viver intensamente aquilo que a gente mais ama, o esporte. Você sabia, Euriquinho, que a Melita é o café oficial do Manchester United? Então ela é... E também é o café oficial do Benja, mano. Caraca, mano. Tava... E não para por aí. A Melita, ela preparou um cupom fantástico de 10% de desconto em todo o site para compras acima de R$250. Você ainda ganha o frete grátis. Então aproveita, escaneia o QR Code que está aparecendo aqui na tela e na hora de fechar a compra é só digitar Benja10 para ter acesso ao desconto. Fechou? Melita, o café oficial do Benja, desperta você para sentir mais o esporte. Romero, grande Romero. Romero, quando o Ramon Dias da Férias, o Romero bem-humorado, simpático, né? Sempre sorridente. Para você levar para a Luísa um presente da Melita. Muito obrigado. A Luísa vai adorar. A gente tem o prazer de vir aqui, a honra de vir aqui, ainda leva presente para casa. A Luísa vai adorar isso aí. Olha, Euriquinho, foi muito legal ter você aqui. Muito legal. Espero que seu Vasco melhore. Tá difícil também. Eu acompanho de longe, eu assisto na televisão. É difícil. É difícil. Eu custa acreditar. Mas vamos torcer para os caras, para quem tá lá ter a cabeça iluminada, para entender o que realmente é preciso ser feito no Vasco. O Vasco é um clube... eu costumo dizer que o Vasco se transformou num triturador de pessoas, triturador de reputações, de imagens, da saúde das pessoas. O Vasco é um destruidor de homens. Caramba, Euriquinho. O Vasco destrói os homens que por lá passam. Você tá falando coisa muito pesada, velho. Mas é sério. É muito sério e é muito importante. Todos os últimos dirigentes que passaram no Vasco tiveram suas imagens destruídas. E a consequência na saúde dessas pessoas por essa destruição, por essa perseguição, é muito séria. É muito séria. O Vasco destruiu, na minha concepção, os seus dois maiores ídolos, que eram o Eurico e o Roberto. O Vasco teve dois grandes ídolos de sua torcida como uma maneira geral. E o próprio Vasco destruiu essas imagens. E caminha para destruir a imagem de mais um, que é o Pedrinho, que assumiu lá. Poderia estar sendo do Edmundo também destruída aqui, que por um acaso, mais uma das coisas que a Sempre Vasco fez foi abandonar o cara que criou a Sempre Vasco, que deu força para ela, que foi o Edmundo. Mais uma condição. O Edmundo foi abandonado? Com certeza, sem dúvida nenhuma. O Edmundo foi colocado de lado, apesar dele ser o grande alicerce político do Grupo Sempre Vasco. O Grupo Sempre Vasco só existe por causa do Edmundo. Mas é mais uma imagem que vai ser triturada. E por que colocaram o Edmundo à parte? Porque centralizaram, porque fizeram exatamente o contrário, que eles querem tomar as decisões somente por eles. Mas o Pedrinho não é muito amigo do Edmundo, ou não? Depende, não sei se é muito amigo ou não. Eu sei que pode ser muito amigo, mas não quer que ele esteja perto tomando as decisões, entendeu? Ou ele, ou alguém lá. Como me deu um branco agora, como chamou aquele candidato? Um cara novo. Júlio Brandt? Júlio Brandt. Também teve. Ele? Também foi afastado da Sempre Vasco, foi colocado de lado. Ele foi, por muito tempo, ele era o nome da solução para o Vasco de um grupo de pessoas. E do nada esse grupo de pessoas resolve dizer que esse cara não presta mais para nada. Quer dizer, tem alguma coisa errada. E olha que eu não tenho relação nenhuma com ele. Acho até que comigo ele não foi legal. Mas são coisas, são fatos. Entendeu? É mais um que vai passar pelo triturador de pessoas que é o Vasco. O Vasco, enquanto não mudar, enquanto não deixar de ser um triturador de pessoas, não vai voltar a ser o clube que era. Não vai mesmo. Pode apostar, pode anotar. Isso não é fácil de fazer, tá? O que aconteceu naquela eleição que seu pai ainda estava vivo, que estava tudo... que mudou na última hora, foi uma coisa muito louca. Eles resolveram pisar Espera aí. Ô, Romerinho, acorda aí. Deixa eu dar um presente por mais um. Caramba. Foi só uma alegria.
tô virando o Silvio Santos do futebol, né? Que maravilha. Quem quer dinheiro? Que maravilha. Quem quer fone? Quem quer prêmio? Olha, vou te dar um fone da Edifier. Espetacular, velho. Você vai agora no avião, na ponte aérea, você não ouve ninguém, veda tudo, é Bluetooth. Espetacular para você da Edifier. Edifier tem as caixas de som, tem foninho para correr. Você que viaja toda hora para Nova York, Miami, vai lá no showroom. Vai no showroom da Edifier. Tô viajando para Nova Iguaçu. Vai lá no showroom da Edifier lá em Miami, Nova York, você vai ficar maluco. Obrigado. Se você não deu a sorte do Euriquinho de ganhar um, acessa lá edifier.com.br, faz lá, compra as tuas coisas lá, caixa de som, os fones, tudo lá, muito legal. E no cupom coloca Benja, que você vai ganhar 5% de desconto. Pra gente terminar, foi a eleição mais maluca da história do futebol brasileiro, foi aquela, né? Foi que mudou tudo aos 45 do segundo tempo. Mudou porque a chapa que ganhou se dividiu. A chapa que ganhou se dividiu em duas. Não foi tudo articulado pelo seu pai? Não. A chapa que ganhou se dividiu em duas. E aí, o meu pai se aproveitou disso e escolheu um dos lados que estava dividido. E com isso, o cara que achava que ia ser o presidente, que era o Júlio, que bateu na mesa e tal. E que hoje, o grupo dele diz em todos os cantos que foi a melhor coisa que aconteceu. Que o Eurico não ter deixado ele assumir. Pra tu ver como é que são as coisas no Vasco. Que louco, velho. É uma loucura, é tudo uma loucura. Benji, deixa eu fazer, antes de eu me despedir de você... Faça. É importante que a gente faça algumas pontuações. Dentro de conviver num clube. E eu quero pontuar isso, que é importante para as pessoas entenderem. Eu fui vítima disso. Eu fui vítima dessa perseguição. Eu fui vítima desse ódio louco, dessa tentativa de destruição. E isso, por mais que na frente das câmeras não afete as pessoas, é uma coisa que machuca as pessoas, é uma coisa que deixa feridas nas pessoas muito grandes. Então, se não tivesse tido uma estrutura familiar muito forte, se eu não tivesse uma esposa que realmente tivesse me levantado, me dado força, uma família, 2 filhos maravilhosos, realmente eu tinha tido problemas muito sérios. Então, é que as pessoas têm que pensar bem nisso, pensar em como elas afetam a vida das pessoas, pensar em como elas atingem as pessoas, porque hoje lá a gente tem outras pessoas dirigindo o clube que podem sair de lá tão feridas quanto os outros saíram. E quem sabe eles não têm um suporte como eu tive, e isso possa gerar consequências mais graves. Eu acredito que muito da doença do meu pai e até da doença do Roberto possa ter vindo disso, porque aquela coisa daquela... Porque você, quando está sozinho ali, é outra coisa, é outra... Então, a porrada é muito dura, a perseguição é muito dura, é muito implacável, é muito desleal. Então... O jogo é sujo. O jogo é muito sujo. Então, que as pessoas tenham consciência de que não é necessário matar mais ninguém, destruir mais ninguém. Vamos olhar para frente, vamos tentar construir coisas boas, sem ter que pisar na cabeça das outras, sem ter que se valorizar destruindo outras pessoas. Acho que as pessoas não precisam demonstrar o valor delas desvalorizando outras. Isso O Vasco virou um clube que as pessoas, para se valorizar, elas tentam desvalorizar outras. Inclusive o Pedrinho, espero que ele pense bem nisso, porque ele, em algumas entrevistas dele, ele tentou levar para esse caminho da desvalorização do passado, desvalorização de outras gestões. Ele não pode esquecer que daqui a pouco será outro. E esse cara vai estar usando a mesma estratégia. Alguém precisa mudar essa estratégia. Alguém precisa ter a coragem de mudar esse jogo, que aí realmente... E aí, voltando lá na pergunta que você me fez no início, se eu tinha vontade de ser presidente do Vasco, única e exclusivamente para fazer isso. Que eu teria coragem de fazer isso, porque eu já sofri isso. E eu sei o que precisa mudar efetivamente em termos de pensamento de gestão, para que a gente olhe para frente e o Vasco, com a força gigantesca que ele tem institucional, o Vasco é uma instituição muito poderosa nesse país, mas o Vasco precisa voltar a buscar conquistas, a olhar para cima, olhar para frente e parar de pensar apenas em um destruir o outro. É isso, Benja. Foi um prazer grande estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Tá bom, Cariquinho. Pô. Você é um irmão que eu conheci no futebol.
Futebol trouxe coisas boas também pra minha vida e uma Chupa, delas Glauber. é ter te conhecido. Glauber fala que ninguém gosta de mim. Não, você é um cara... Chupa aí. E é um cara que fala de futebol da maneira que eu gosto de falar de futebol. Futebol de verdade. Obrigado, Porque o Euriquinho. futebol de mentirinha... Inclusive, falta dirigente para falar na imprensa, porque falam muito poucos. É muito jogador que protege jogador, é técnico, a parte ali de trás para dar uma... Porque os jogadores falam... Eu vi agora o showball aí, os caras que falam tanto de não reclamar do árbitro, brigar. Aí tava lá o Richarlison brigando com o juiz, o outro brigando. Tudo comentarista da televisão, em cima do juiz, perturbando o juiz, pedindo VAR. Aí quando estão na televisão, isso é um absurdo, isso aí não condiz com o comportamento. Porra, a gente sabe que lá dentro... Faço o que eu digo, mas não faço o que eu A gente faço. tem que comentar futebol sabendo que é futebol, né? Que é muita emoção ali dentro é outra coisa, né? Então, vírgula, pera aí, Glauber. Deixa eu falar. Ele quer que eu termine. Não, isso que você falou é real, porque é o seguinte, teve umas semanas atrás, teve uma treta lá de Chapecoense e Avaí na final. Eu vi. Né? E o cara tava dentro de campo, torcedor do Avaí, fez sinal, mostrou, né? Pra torcida e tal. E tinha um jogador da Chape que foi lá e deu uma voadora nas costas do cara. E eu falei, olha, jamais vou incentivar a violência. Jamais. Mas eu me conheço. Faria o mesmo. Infelizmente, eu acho que eu faria o mesmo. Mas isso é que as Então pessoas... eu não posso falar. Por quê? Porque eu acho que o torcedor tá errado, não tem que estar dentro do campo comemorando o título, xingando E a ele torcida. fez a primeira violência, né? Aquilo foi uma reação à E violência o dele. cara bateu, também não deveria ter batido, mas, O não deveria é muito fácil quando a gente não tá lá no momento. Da cabine de televisão não deveria uma coisa. Lá dentro, o não deveria é outra totalmente diferente. Glauber ficar aí no ar-condicionado. É mole. A vida, ele fala pra mim, a vida pra mim é igual o filme da Branca de Neve que ele foi ver. Ele falou, é lindo aquilo. A vida não é isso. O Glauber acha que a vida é uma música do Lulu Santos. Se o futebol fosse o que comenta, era muito bom. Euriquinho. Um abraço, meu amigo. Prazer aí. Muito legal, cara. Você Beijo falou, na família. Pra você também. Você falou coisas muito, muito fortes, cara. Muito fortes mesmo. Muito bacana. Olha só, esse foi o Euriquinho. Semana que vem a gente volta com mais Benjamin.